Sacrifício em comunidade. Jai, Hare Krishna. Então, como podemos entender a importância do sacrifício na comunidade? Então, é fundamental o sacrifício numa comunidade. Sem sacrifício, uma comunidade ela não vai prosperar. Porque o sacrifício ele está conectado, né, à cooperação. Quando você se sacrifica, né, em prol da comunidade, você está deixando de lado o seu egoísmo. O egoísmo que pode, com certeza, destruir tudo na sua vida espiritual, ou seja, na comunidade. Então, por exemplo, uma pessoa egoísta numa comunidade é um grande problema. Na comunidade, a gente tem que ter um sentimento de centro, ou seja, que o centro deve ser satisfeito, né? Yathataro mula nishyanena, né? O verso ele fala: se você coloca água na raiz de uma árvore, né, essa água ela vai nutrir a raiz, e por nutrir a raiz, toda a árvore vai ser nutrida. Então, quando você molha, né, uma árvore, você não molha nas folhas, né? Você molha na raiz. E da mesma maneira, né, nesse verso ele fala: se para você alimentar o corpo, você alimenta o estômago. Então, o estômago é esse órgão que recebe tudo. Então, tudo é para o estômago, né? Então, e por que tudo é para o estômago? Porque o estômago ele distribui tudo, né? Então, ele tem essa capacidade. Então, na comunidade é a mesma coisa. Você tem que nutrir o centro, e quando você nutre o centro vai distribuir para todas as pessoas da comunidade, né? Agora, se nós, assim, de uma forma egoísta, né, somente pensamos, né, em algo específico para o nosso prazer, o nosso desfrute, a nossa satisfação, sem sacrifício, então a comunidade toda ela é prejudicada, ou seja, não vai chegar no centro, né? É como, por exemplo, se você está fazendo uma caminhada muito longa, né, e você começa a sentir uma fadiga na perna, a perna começa a cansar, o músculo da perna. Aí você para e vai, sei lá, colocar uma banana na perna, não vai adiantar nada. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pensar: eu vou jogar essa banana, vou comer essa banana, e essa banana ela vai chegar no estômago, e o estômago vai mandar energia para a perna. É isso, assim funciona. Então, numa comunidade, o sacrifício ele é como a alma de tudo, né? A gente tem que estar como no sentido que você faz as coisas, né? Independente se elas vão realmente beneficiar a você mesmo. Então, você pode, por exemplo, numa comunidade, sei lá, você planta, né, uma jabuticabeira que vai demorar não sei quantos anos, e talvez você não vá comer essa jabuticaba. Você não pode ficar pensando nisso: eu não vou plantar porque talvez eu não coma. Então, isso é uma mentalidade egoísta. No sacrifício, o sacrifício está conectado a uma entrega total, onde você desenvolve uma inteligência, né, relacionada ao Sankirta, ou seja, porque isso, Sankirta significa san, significa juntos, né? Todos juntos cantando, né? Então, como se diz, né? Yagnartha karmano nyatra, né? Ou seja, que você tem que trabalhar, né, não para satisfazer os seus desejos, né? Ou seja, se você trabalha somente para satisfazer os seus desejos, né, então vai haver o quê? Uma reação. Você vai entrar no mundo reacionário. Você vai sofrer com isso. Então, você trabalhar para satisfazer os desejos do centro, os desejos de Krishna, isso é sacrifício. Então, aí está certinho, né? Então, todo o serviço, qualquer coisa que você faça, tem que ser feito como um sacrifício a Krishna, né?
Yat Karosh, Yat Dashnasi, Jajuhosi, Dadasi, Yat Tapasasi Konte, Tat Kurushat Matarpana. Então, Krishna Bhagavad Gita, ele vai falar, né? Tudo aquilo que você fizer, qualquer coisa que você comer, qualquer caridade, né? Qualquer austeridade, qualquer sacrifício, tudo isso é para a satisfação de Krishna. Então a satisfação de Krishna, ela deve estar por cima de tudo. Ou seja, quando a gente entende isso, né? Aí a gente vai poder viver no sacrifício. Então existe um objetivo central na nossa vida, né? E esse objetivo é Krishna. Então a gente tem que trabalhar para Krishna, a gente tem que viver para Krishna, e a gente tem que aprender a morrer para Krishna, né? E morrer para Krishna significa dissolver o nosso ego. O nosso ego, ele deve realmente ser dissolvido. Então uma comunidade é para quê? É para você realmente se ocupar em serviços que você não seria capaz de fazer sozinho. Por isso a comunidade ela é importante, né? Por exemplo, se você pensa, qual é a atividade mais importante, né? Taramadi Sarvashestra Nama Sankirtana. Então o Mahaprabhu falou, de todas as atividades de serviço devocional, o canto do santo nome, ele é o imperador, ele é o mais importante. Sim, verdade. E Chaitanya Mahaprabhu, ele falou também, né? Kirtanyasa Dahari, você tem que estar sempre cantando. Só que a gente não consegue ficar cantando o tempo todo, né? A gente canta talvez 16 voltas, alguém canta 32, podem cantar 64, um pouco mais, enfim. Mas o dia inteiro cantando você não vai conseguir. Então, por isso a comunidade ela é importante, para que você também se ocupe em outras atividades, né? Como, sei lá, plantar uma horta para Krishna, cuidar de um jardim, as flores que vão ser oferecidas para a deidade, cozinhar para as pessoas, receber as pessoas, construir para que as pessoas possam chegar na nossa comunidade. É isso, a comunidade ela tem um objetivo comum, um bem comum, né? E nós vamos participar disso e que outras pessoas também possam vir. Por exemplo, a gente tem que respeitar muito a individualidade de cada um. Então, cada um vai ter uma certa atração por um aspecto do serviço devocional. Isso é muito importante, entender e respeitar isso, né? Nem tudo não pode existir um desejo, né, que todo mundo faça as mesmas coisas. Isso não existe, né? Então, cada pessoa tem a sua capacidade, cada pessoa tem a sua atração por algum tipo de serviço. Isso a gente deveria tentar ocupar as pessoas de uma melhor maneira. Claro que algumas vezes o sacrifício ele vai estar em você fazer aquilo que talvez não seja tão agradável para você, mas é necessário. Então, qual é o melhor tipo de serviço? Aquele que é necessário, né? O serviço necessário é o mais importante. Por exemplo, as panelas são todas sujas, né? Aí você fala, não, mas eu gostaria de, sei lá, molhar a horta. Não, poxa, a panela está suja. Se a gente não lava a panela, não tem prachada, a gente não consegue alimentar os devotos, todos os serviços vão ser prejudicados, né? Então, por isso, o sacrifício ele está muito conectado, né, a esse aspecto do Nama Sankirtana, né? Nama Sankirtana Yasya Sarva Papa Pranashama Pranamoduka Shamanasthanamani Haripara. Então o Bhagavata ele termina mais ou menos assim, ou seja, colocando o Nama Sankirtana como o ponto mais importante da nossa vida. Ele está terminando com o Sankirtana, está terminando com o Nama Sankirtana, e o nosso sacrifício é para o Nama Sankirtana, né? Então, na comunidade, o Nama Sankirtana ele tem que prosperar. E, claro, e as outras atividades também elas vão juntas, né? Mas o sacrifício ele está relacionado a isso, a você entender a importância da cooperação, né? Que você sacrifica algo de você para entregar para os demais, né? Então, no Bhakti, o sacrifício está relacionado com a Sangha, ou seja, com a sadhu-sangha, porque no Bhakti você tem que ter muitos amigos, né? Quanto mais amigos você tiver, melhor, né?
como disse aí o Roberto Carlos, eu quero ter 1 milhão de amigos. E é verdade. Ou seja, se você pode ter 1 milhão de amigos no Bhakti, isso tá ótimo. Quanto mais amigos você tiver, melhor. E amigo significa o quê? Amigo é a pessoa que você vai ajudar. E a pessoa também que te ajuda a elevar a sua consciência de Nama Sankirtan. Por isso a gente tem que estar muito atento, né, à nossa cota de sacrifício. Prabhupada Bhaktisiddhanta ele falou: eu estou disposto a entregar galões de sangue no sacrifício do Nama Sankirtan. Eu estou disposto a fazer qualquer sacrifício. Né? Imagina, o Prabhupada Bhaktisiddhanta ele disse que a gente deveria estar disposto a servir carne nos templos Hare Krishna, sei lá, no Ocidente. Foi a sua sugestão. Quando falaram para ele, Guru Maharaj, isso é uma coisa muito difícil de engolir, isso é complicado, como a gente vai fazer isso, o que vão falar da gente? Ele falou, não, eu já decidi isso há milhares de vidas atrás e eu estou disposto a fazer qualquer sacrifício para Chaitanya Mahaprabhu. Né? Claro, os templos Hare Krishna são vegetarianos, a comida é muito gostosa, assim, e não precisa de carne realmente. Mas essa era a atitude de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Uma vez, quando receberam uma pessoa muito importante do governo inglês, Prabhupada Bhaktisiddhanta pediu para cozinhar carne para ele. Né? Ele não comeu carne nesse dia, mas havia essa opção. Então, Prabhupada Bhaktisiddhanta estava disposto realmente a fazer qualquer sacrifício. Swami Maharaj Prabhupada também, ele que veio ao Ocidente e ficou como... até lavava banheiro, imagina. Ele fazia tantas coisas, ele fazia tudo, né? Ele fazia tudo, ele limpava, ele organizava, ele ensinou os seus devotos a fazerem tudo, porque os seus devotos não tinham noção de nada, e o Swami Maharaj Prabhupada ele acabou ensinando a todo mundo. Então o sacrifício é isso, é você entregar a sua parte para o centro e não esperar nada em troca. Guru primeiro.